Leonel de Plácido é o novo reforço do Sport para a sequência da temporada 2024. O lateral de 30 anos chega para preencher a lacuna deixada por Pedro Lima, que foi vendido ao Wolverhampton. Eu sou Jonathan Cavalcante, analista de desempenho aqui no canal Jogo Direto, e neste vídeo a gente vai explicar o estilo de jogo de Plácido, como é que ele joga e como pode ser o encaixe tático dentro da equipe de Mariano Souza. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o like e ajudando a gente a bater a meta de 10 mil inscritos ainda nesse mês de julho. O de Plácido é um lateral argentino de 30 anos, 1,73 m, que tem como ponto forte o cruzamento, né? Sua chegada no fundo. Entre outras valências que se destacam, a velocidade, jogador de muita velocidade, vai para frente, vai para trás com muita rapidez. Defensivamente não é um lateral específico da função, mas cumpre bem o papel, né? Tem uma boa cobertura, uma boa chegada no homem da bola, uma boa pressão. Finalização, drible e força não são aspectos tão desenvolvidos no jogo do de Plácido, e o passe, como a gente vê ali, que está englobado, o cruzamento é outro aspecto, outra valência que se destaca no jogador argentino. Outro detalhe, se a gente considerar o Campeonato Brasileiro da Série A de 2023, a gente vai ver que o de Plácido fez 32 jogos, média de 74 minutos por partida, né? Um atleta que praticamente ele conclui todos os jogos, né? Uma partida ou outra que ele é substituído. 54 toques na bola, é um lateral muito influente naquela equipe do Botafogo, média de um passe-chave por jogo, ou seja, aquele passe que deixa o companheiro em uma situação muito vantajosa de finalizar. 35% de acerto nos cruzamentos durante os jogos, uma média interessante, né? A cada 3 cruzamentos ele acerta um, e 5 bolas recuperadas por partida. E como a gente pode perceber, o de Plácido é um jogador muito quente nesse setor direito, como a gente vê ali no mapa de calor. É um jogador que tanto defende bem, se posiciona bem na sua parte defensiva, quanto também chega muito forte na zona ofensiva, chegando na linha de fundo. Na construção ofensiva, a gente deve perceber que o de Plácido não era um jogador tão atuante, né? Mas em alguns momentos ele fazia esse movimento de apoio para facilitar essa saída nesse bloco mais baixo que a equipe estava mais próximo da grande área, como a gente vai perceber, tentando fazer um jogo mais curto, em alguns momentos até buscando umas inversões, umas viradas de jogo para o lateral do lado oposto, mas ele ficava, via de regra, mais posicionado próximo dos zagueiros, até numa zona mais avançada, né? E a gente vai perceber por quê, porque o Júnior Santos ele está mais à frente, e tem muito a ver com a questão do Botafogo buscar potencializar o Júnior Santos, né? Porque é um atacante de muita profundidade, de velocidade, que precisa de campo para poder progredir com a bola. E o de Plácido ficava mais na base da jogada, como a gente está vendo. O Júnior Santos ocupando mais amplitude, a faixa mais avançada do campo, e o de Plácido um pouco mais atrás. E isso fazia com que, muitas vezes, a equipe do Botafogo tivesse a possibilidade da ultrapassagem do de Plácido quando o Júnior Santos vinha um pouquinho mais para dentro, né? Algo que acontece, por exemplo, acontecia na equipe do Sport com algumas dinâmicas que o Mariano Souza idealizou. E a gente vê aqui, ó, de novo, Júnior Santos por fora, e aí traz um pouco para dentro, de Plácido faz a ultrapassagem chegando no fundo, como o Pedro Lima fazia na equipe do Sport. É algo que ele está acostumado a fazer, o de Plácido. De novo, de Plácido na base da jogada, Júnior Santos por dentro, agora ele vai atacar o corredor, vai buscar fazer da profundidade. Novamente, Júnior Santos agora por dentro, e aí o de Plácido agora dando amplitude, nesse momento que o atacante da equipe do Botafogo está jogando um pouco mais nesse meio espaço, né, entre zagueiro, lateral, ponta e volante, e aí o lateral da equipe do Botafogo ficava dando a largura do campo, dando essa amplitude para que a equipe alargasse as linhas do adversário, né? Então é um jogador que oferece esses dois tipos de contexto, né? Tanto para ficar um pouco mais na base da jogada e depois fazer a ultrapassagem chegando no último terço, ou dando largura e dando também profundidade à equipe, como nesse lance. Vai chegando na linha de fundo e cruza para trás, e por muito pouco o Botafogo não faz esse gol. Se você está gostando dessa análise, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, ajuda a gente a bater a meta de 10 mil inscritos, que é muito importante para a gente. Outro detalhe que a gente vai perceber nessas movimentações do de Plácido é que em alguns momentos, quando o Júnior Santos estava por fora,
ele vinha por dentro, né? Ele não ficava apenas na base da jogada ali próximo dos zagueiros. Ele fazia o movimento de fazer a ultrapassagem pelo corredor interior, né? Pelo corredor central, e depois trocava de posição com o Júnior Santos, né? Fazendo esses movimentos de ultrapassagem muito interessantes. É algo que agrega bastante a equipe do Sport, que o Pedro Lima fazia muito. Então por isso que a contratação do Di Plácido é uma contratação a dedo muito bem feita, porque tem características e comportamentos muito próximos do que o Pedro Lima executava em campo. A gente vê de novo, ó, Júnior Santos puxa para fora, o Di Plácido vem para dentro, apesar que o Di Plácido por dentro não é um lateral construtor, não é um lateral que a gente, como a gente viu, vai ter esse jogo combinado, esse jogo associativo, esse drible, mas essa movimentação gera imprevisibilidade. E aí, chegando no fundo, o Di Plácido deu um cruzamento muito forte, né? Ele chegando no fundo, ele tem uma variação de batida na bola, que pode ser uma bola mais veloz na primeira trave, como a gente vê aí, para chegar do cruzamento, a cabeçada, ou uma bola na primeira trave, fazendo agora a ultrapassagem e cruzando o rasteiro, e aí a finalização de novo da equipe do Botafogo, ou em alguns momentos ele vai tirar um pouco do peso da bola, né? Vai explorar, ver que tem a vantagem na segunda trave, e aí ele tira um pouco do peso da bola e acha lá o Júnior Santos pela Copa Sul-Americana. O Júnior Santos consegue fazer o gol para a equipe do Botafogo. De novo, aqui pela Copa do Brasil, Di Plácido chegando bem na grande área, fazendo o cruzamento na segunda trave, tirando o peso da bola. Mas uma característica que chama muito a atenção do Di Plácido é que ele gosta de fazer o passe para trás, né? Quando ele chega na linha de fundo, ele identifica muito as vantagens da sua equipe. E a equipe do Botafogo, por exemplo, é uma equipe que chegava na grande área, não estava na grande área. E em muitas situações, os meias, os volantes, eles estavam infiltrando. E o Di Plácido encontrava muita gente assim, dessa forma, fazendo passe para trás, pegando a equipe adversária descuidada na marcação e encontrando o cara para finalizar. De novo aqui contra a equipe do Grêmio, fazendo a ultrapassagem, o Júnior Santos por dentro, chega ali na região do fundo da grande área e aí faz o cruzamento, um passe, melhor dizendo, para trás, identificando muito bem o espaço, e aí a equipe do Botafogo consegue fazer mais uma vez o gol. Defensivamente, o que é que a gente observou do Di Plácido? Que é um lateral que é muito agressivo na abordagem na bola, né? Consegue chegar bem firme, fazer bem esses encaixes setorizados, consegue fazer bem os desarmes, recuperar muitas bolas, como a gente percebeu. É um jogador que tem uma boa velocidade, né, para acompanhar esses duelos e vencer esses duelos. Olha como ele consegue equilibrar aqui, só proteger, só cercar e fazer com que o adversário não consiga evoluir no seu jogo. De novo aqui, ó, percebe que ele encaixou em um, mas percebe que as suas costas está desguarnecida. Tem velocidade para poder recuperar a vantagem e recuperar o espaço às suas costas e depois equilibrar a situação e recuperar a posse de bola para a equipe do Botafogo, né? Um jogador que se sente bem em situação de campo aberto para vencer esses duelos. Mas a gente vai ver que é necessário também uma cobertura próxima do zagueiro para em alguns momentos, principalmente nesses momentos de bola mais alongada, né? E a gente vai perceber que o Di Plácido tem uma dificuldade geralmente nessas bolas invertidas. É um jogador que tem dificuldade para se reposicionar, perde um pouquinho do tempo, mas consegue depois equilibrar com a sua velocidade, e aí não tem físico, a questão física também impera também para ele sustentar o tranco, e é um detalhe que chama atenção defensivamente. Aqui de novo, ó, calculou mal a rota nessas invertidas de bola, e aí já ficou em situação de 2 contra 1, consegue até equilibrar pela velocidade, tem a ação de dar o carrinho, mas o adversário consegue limpar muito bem a jogada e por muito pouco não faz o gol. E isso fica muito escancarado, essa questão dessa bola invertida e principalmente nessa bola cruzada, né? Quando a gente vai para uma zona mais próxima da grande área, que o Di Plácido tem uma dificuldade. Apesar de ganhar em algumas situações essa bola de cabeça nas suas costas, é o calcanhar de Aquiles do Di Plácido. É um jogador que tem muita dificuldade para vencer esses duelos aéreos nessa região da grande área. Tanto é que esse foi o ponto que gerou muita insatisfação do torcedor do Botafogo na reta final da campanha da Série A do Campeonato Brasileiro. Porque o Di Plácido sofreu alguns gols, por exemplo, contra a equipe do Palmeiras, na sua região, não conseguindo dominar o espaço às suas costas, que é fundamental para um lateral defender numa linha de 4. E ele teve muita dificuldade. Contra o Grêmio, mais uma vez aqui, ó, duelo de imposição física, o Di Plácido perde a jogada, cai, a equipe do Botafogo fica totalmente desestruturada e a equipe do Grêmio depois consegue fazer o gol com o Luizito Soares. Então é um aspecto do jogo do Di Plácido
que tem de fato uma falha grande, essa bola aérea, esse jogo mais de imposição física. Então é um aspecto que precisa ficar atento. E aí, torcedor do esporte, gostou desse vídeo? Então não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ajuda a gente a bater a meta de 10k ainda nesse mês de julho. Como sugestão, vou deixar 2 vídeos para que vocês possam maratonar aqui no canal do Jogo Direto, e um deles é sobre o Lene Lobato, outra contratação do esporte para a sequência da temporada.